Olá a todos, muito obrigado por ter vocês comigo aqui novamente, tá? Então bora para mais um vídeo aí, galera. Eu quero comentar aqui, né, fazer uma continuação, né, de um vídeo que eu fiz uns dias atrás. O vídeo que eu falei, o nome do vídeo é O que eu penso sobre a condenação eterna. É um dos vídeos recentes aí, né? E lá eu falei algumas coisas que eu acredito agora, né? Não acredito mais da maneira que eu acreditava antes, naquele vídeo lá que eu expus para vocês, o vídeo 308, vou mostrar já já. E o que eu quero dizer hoje é o seguinte: não existe tormento eterno. E eu vou te explicar por quê, certo? Continue assistindo esse vídeo até o final, tá? Analise o que eu vou passar aqui, não estou dizendo para você concordar 100% comigo e, entendeu? Considerar o que eu estou falando a verdade. Apenas preste atenção no que eu estou falando e depois chegue à sua conclusão, certo? Confira na sua Bíblia e analise bem as coisas, certo? Pois bem, então tá, vou mostrar aqui pra vocês o vídeo. E aí a gente vai desenrolando o assunto. Aí eu vou mostrar também versículos bíblicos, tá? De dentro da própria Bíblia que dão subsídio a esse ponto de vista que eu vou passar aqui no vídeo de hoje, certo? Pois bem, então sem enrolação, vamos lá, sem mais delongas. Bom, então tá, é o seguinte, então, meus amigos, eu fiz esse vídeo aqui um ano atrás, Condenação Eterna Existe, vídeo 308. E aqui eu falo sobre a questão da condenação eterna, né, que vai haver a eternidade, as pessoas vão ficar lá sofrendo no lago de fogo, né? Muitas pessoas acreditam nisso e eu também acreditei durante boa parte da minha vida. Mas hoje eu penso um pouco diferente acerca dessa questão e eu suspeito que essa é uma narrativa criada por sistemas religiosos, né, criado propositalmente para criar aquele clima, aquela frequência do medo e colocar as pessoas dentro da frequência do medo, com um discurso de medo, amedrontando as pessoas acerca da condenação. Tá entendendo? Ou seja, isso é uma tática, é uma retórica muito bem produzida, tá? E para ser usada também dentro do sistema religioso, para manter as pessoas, porque o sistema religioso, não sei se muita gente aqui sabe, mas o sistema religioso ele manipula ao ser humano, certo? Ele mantém o ser humano escravizado debaixo de crenças, debaixo de segmentos religiosos, tá entendendo? Então a religião ela tem um papel fundamental, né, na manipulação de massas, né? Então, creio eu que essa pode ter sido também uma narrativa criada justamente para isso, para manter as pessoas dentro do sistema religioso, aquele discurso do medo. Se você não vier para a igreja, você vai para o inferno e você vai ser condenado e que Deus vai te mandar para o inferno. Ou seja, tentando, né, induzindo as pessoas, tentando entrar no psicológico das pessoas, mostrando para elas o lugar de dor e sofrimento, né, que será o destino delas caso elas escolham não ir à igreja, caso elas não vão à igreja. Então vocês podem ver que é uma lavagem cerebral feita em nome de Deus, em nome do Criador, mas não representa a realidade no meu ponto de vista isso, certo? Olha só, quando você pesquisa aí no Google condenação eterna, a informação que eles te disponibilizam, a informação que aparece é essa aqui, ó. Isso aqui é o pensamento comum, tá? Isso aqui é o senso comum, a maioria das pessoas pensam dessa forma. De forma clara, direta e simples, salvação eterna é a pessoa ir para o céu depois que morrer. Condenação eterna é a pessoa ir para o inferno depois de morrer, né? Então na vinda de Cristo todos serão levados por um desses dois caminhos. Mas a pergunta é o seguinte: me mostra aí, ó, qual versículo da Bíblia que diz que nós vamos para o céu? Me mostra só um. Vocês podem ver que isso é uma doutrina equivocada, tá entendendo? No meu ponto de vista é uma doutrina equivocada. Ninguém vai para o céu. O céu nunca foi prometido ao ser humano, tá entendendo? Até porque o reino vindouro possivelmente será aqui, né? Um milênio será aqui na Terra, tá entendendo? A Terra, no meu ponto de vista, ela vai ser restaurada e esses eventos acontecerão aqui na Terra. Meu ponto de vista. Então ninguém quando morre vai para o inferno ou vai para o céu. Creio eu que a pessoa dorme, né, no pó da terra e a alma está aguardando o dia do julgamento. Penso eu, tá? Baseado no meu ponto de vista religioso, tá? É a interpretação que eu tenho quando eu leio a Bíblia, é o entendimento que eu tenho, certo? Baseado na Bíblia. É a minha fé, o que eu acredito, certo? Tô deixando claro. Então isso aqui pra mim é um conceito equivocado. Ninguém vai pro céu quando morre. Tá entendendo? Isso é uma crença equivocada,
certo? Mas muita gente acredita, pensa dessa forma. Ah, o cara ali que fez o mal, fulano morreu, caramba, foi pro inferno, foi sentar no colo do capeta, né? Como muitas pessoas dizem. Mas aí se o cara era bom, fez alguma... ajudou o próximo, fez coisas boas na vida e é considerado uma pessoa boa, aí quando uma pessoa falece, aí a maioria das pessoas já pensa o seguinte: caramba, fulano, caramba, faleceu tal dia, nossa, pô, já foi pro céu, espero que tenha ido pro céu, etc e tal. Então é o que as pessoas pensam, né? Isso tá no cotidiano. Então, bora pra parte mais técnica aqui do vídeo, tá? Vamos partir aqui para a parte mais técnica, que é os versículos, ó, mais importante, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, ó. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. A separação da presença do Criador, né, no caso, do Senhor tá aqui, e da majestade do seu poder. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Não tá deixando claro aqui, não tá dizendo que eles serão condenados e que eles vão sofrer, vão ser atormentados eternamente. O que eu tô dizendo é, tormento eterno ele não existe da maneira como as pessoas acreditam. Tá entendendo? Galera, o Criador ele não é tão sádico assim para mandar pessoas, ele não é um ser mau a ponto de mandar fazer pessoas sofrerem eternamente, galera. É isso que eu quero que vocês entendam. O Criador ele é justo. Bom, pergunta, o Criador ele odeia o mal? Sim, ele odeia o mal, ele odeia o pecado. Ele se ira, sim, contra o pecado, contra o erro, contra o mal, ele se ira. Tá entendendo? Ele pode sim se irar contra o mal. Tá entendendo? E o Criador ele é justo, mas a ira do Criador é uma ira pura, justa. Não é uma ira maldosa como a do ser humano, por exemplo. Romanos 6, capítulo 6, versículo 21, 22 diz, ó, preste atenção. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas que tipo de morte? A morte física? Não, é a morte da alma. Ou seja, vai ser a destruição, o aniquilamento. Essa é a condenação eterna. Não é o processo que é eterno, e sim o efeito que é eterno, percebe? Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos do Criador, de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. O seu fim é a vida eterna, ou seja, vida eterna, salvação da alma. Morte eterna, no caso a morte aqui se refere ao quê? A morte da alma, o oposto, certo? Bom, Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, o salário do pecado é a morte, mas é a morte espiritual, a morte da alma, não a morte física, tá? E o contrário é a vida eterna, né? O contrário da morte eterna. Então, Provérbios, capítulo 11, versículo 19 diz: quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Às vezes pode até simbolizar a morte física, mas o principal é a morte espiritual, tá entendendo? Porque todas as vidas humanas acabam, né? O que fica é a alma, né? Então, Provérbios 12, versículo 28, ó, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte, ou seja, não vai haver morte da alma, não vai haver a condenação, mas sim a vida, né? No caso, a vida eterna, né? O caminho reto leva à vida, tá entendendo? É isso que quer dizer, não é a vida material, não. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece o quê? Na morte. Por quê? Porque é a morte da alma, tá entendendo? Provavelmente a consequência é essa, a morte da alma. Tá entendendo? Não faz sentido isso aqui estar se referindo à morte física. Agora esse aqui é um dos mais importantes, essa passagem aqui, ó, do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 47 e 48 dizem, ó: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Por exemplo, uma pessoa sabe da verdade, a verdade sobre as escrituras, sobre a salvação, etc e tal, mas a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa abandonou a fé. Ou seja, vai ser mais exigido dessa pessoa. Essa pessoa ela vai ser mais cobrada por possuir mais conhecimento. Então ela soube da vontade do seu senhor, no caso, mas ela não se aprontou e nem fez conforme sua vontade. Será castigado com muitos açoites. Essa é a impressão que o versículo passa. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite,
com poucos açoites será castigado, e a qualquer um que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Você percebe a diferença e a distinção que o versículo está dizendo? Isso indica o seguinte para mim. Bom, então fica subentendido para mim o seguinte, analisando esses versículos, que aquele que pecar muito, né, fizer pecados muito graves, né, lembrando que tudo é pecado, né, não tem essa de isso é mais pecado que aquilo, não. Mas para simplificar o que eu quero expressar aqui, eu vou simplificar usando uma analogia que é o seguinte: vamos analisar dois tipos de pessoa, um genocida, um cara que assassinou muitas pessoas, e uma pessoa, um ladrão de banco. Vamos dar um exemplo aqui, mas o ladrão de banco nunca matou ninguém na vida dele. Não, só um cenário aqui hipotético, tá? Só para exemplificar aqui o meu pensamento. Então o cara foi lá e, tipo assim, o cara era um genocida, matou gente pra caramba. Esse cara, ele fez coisas dignas de quê? De muitos açoites, vocês concordam comigo? Então qual é a lógica? O que tem que acontecer? Se cada um vai pagar conforme as suas obras, né? Isso significa que o cara que é genocida, que fez coisas dignas de muitos açoites, ele vai receber muitos açoites. Agora, o cara que, em tese, ele roubou um banco, né? Mas o cara nunca matou ninguém na vida, nem nunca fez um pecado mais grave do que isso, mas o cara roubou um banco, o que é errado, o que é digno de punição, né? Ele vai sofrer uma punição judicial, vai para uma cadeia, possivelmente. Mas aqui eu tô falando da questão espiritual, né? Mas aí vamos supor, o cara foi lá, roubou o banco, mas o cara nunca mais fez isso, né? Pergunta, o que é mais grave? Matar milhões de pessoas como um genocida faz ou roubar um simples banco? Não estou dizendo que roubar seja certo, tá? Não entenda de forma errada o que eu estou dizendo. Eu só estou simplificando, eu estou usando um cenário hipotético. O que é mais grave? O que é mais ruim? Matar muitas pessoas ou roubar um banco? Em tese, matar muitas pessoas, né? Eu creio que a maioria das pessoas vão responder isso, certo? Então, o cara que matou muita gente, né? No exemplo aqui que eu tô querendo dar, no cenário hipotético que eu tô criando aqui, esse cara fez coisas dignas de muitos açoites, e então na prática ele vai receber muitos açoites. Enquanto que o cara roubou um banco, mas depois foi preso, se arrependeu e nunca mais fez, ele é digno em tese de poucos açoites. Então na prática o que ele vai receber? Poucos açoites. Vocês acham justo o cara que é genocida, que matou milhões de pessoas, o cara sofrer num lago de fogo pela eternidade junto com um cara que roubou um frango? Desculpa, que roubou um banco, em tese. Frango não, banco, desculpa. O cara que roubou um banco, mas depois nunca mais cometeu tal coisa, etc e tal. Vocês acham justo? Vocês acham que é justo ou é injusto? Se vocês for pesar na balança. Se pesar na balança, o genocida, pô, tem muito mais pecados e graves, né? Então o cara é digno de receber muitos açoites. Então, em tese, ele vai receber muitos açoites, enquanto que o ladrão de banco vai receber poucos açoites. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? É isso. A própria escritura diz que será dada a cada um conforme as suas obras, né? Punição ou redenção, conforme cada um vai receber conforme suas obras. Ou seja, o Criador, ele é justo, entenda. Ele é justíssimo, tá entendendo? Ele sabe pesar a justiça como ninguém, porque ele é santo e puro, certo? Daí o que acontece? Quando os ímpios pagarem a pena, cada um segundo as suas obras, né? Alguns receberem muitos açoites ou outros receberem poucos, o que vai acontecer depois? Como possivelmente o nome deles não vai ser achado no livro da vida, né? No julgamento do trono branco, no julgamento do próprio Criador depois do milênio, eu penso que o Criador vai aniquilá-los, tá entendendo? Ou seja, vai apagar a existência deles da face da terra. Ou seja, essa é a morte eterna. A punição eterna, ela não tem a ver com o processo, não é o processo, e sim o que? O efeito de todos os pecados, de todo o mal que esses ímpios, né, que esses caras fazem aí na terra, né, os reis, os governantes, né, e que os reis e governantes do passado fizeram, e isso aí contando geração em geração, né. É isso que vai ser julgado. Então é por isso que eu digo que tormento eterno não existe. Bom, pelo menos não creio mais dessa forma, tá? E tô deixando aqui claro, expressando para vocês o meu erro e o meu equívoco, e consertando, né, o que eu passei de informação naquele vídeo. E detalhe, hein, não tem só esses versículos aí não, tá? Que eu mostrei. Tem vários versículos, se vocês quiserem. Eu faço até uma série de vídeos, pô. Fica até melhor pro entendimento. Crio uma playlist aqui no canal, faço uma lista de vídeos abordando esse assunto de uma maneira mais organizada, com mais versículos, para vocês terem noção que a Bíblia, ela destaca muito esse pensamento. Bom, espero que todos tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.